Olá, meu nome é Pedro e eu faço parte da Status Place. Nessa videoaula vamos falar sobre uma biblioteca chamada SHAP. É uma biblioteca em Python que fornece métodos para explicar o comportamento de modelos de aprendizado de máquina. Ele é baseado na teoria de valores Shapley, que é um método para atribuir crédito a participantes em um jogo cooperativo. No contexto de aprendizado de máquina, os participantes do jogo são recursos, e o crédito é a contribuição de cada recurso para a previsão do modelo. Então eu posso dizer que o pacote SHAP é uma biblioteca open source para a visualização de modelos de aprendizado de máquina. E nessa aula vamos entender melhor como o modelo chega a uma predição. Então, esse pacote ele é interpretável, né? O SHAP permite a você entender como o modelo de Machine Learning chega a uma predição. Ele também é flexível, funciona com qualquer algoritmo de aprendizado de máquina e pode ser usado para interpretar modelos de classificação e regressão. Também ele é visual. Ele ajuda a visualizar a importância do recurso para o modelo e é auditável. Pode ser usado para conformidade de regulamentações, auditoria de modelos, entre outros fins. Este pacote ele tem um ponto de geração de gráficos, né? A gente consegue visualizar de forma mais clara. Também trabalha com a análise de resultados, né? Ele nos ajuda a entender quais recursos são importantes e quais são supérfluos. Também tem a questão da avaliação da qualidade do modelo. O pacote SHAP ele avalia a qualidade do modelo e faz com que a gente busque melhorias. Também a gente pode trabalhar com dashboards, né? A visualização de painéis de controle para monitoramento em tempo real. Então, como usar o pacote SHAP? Etapa 1. Baixar o pacote SHAP a partir do GitHub ou instalar utilizando o pipe, que é um exemplo que eu vou utilizar nessa videoaula. A etapa 2 é importar as bibliotecas necessárias e carregar seu modelo de Machine Learning. Na etapa 3, nós vamos executar o método explorador e visualizar as saídas. E aqui estão algumas aplicações na qual essa biblioteca pode ser utilizada, né? Em algoritmos de recomendação de filme, com a utilização de um modelo colaborativo de filtragem. Também podemos utilizar na otimização de oferta de empréstimos, né? Usando um modelo de regressão logística para prever a probabilidade de inadimplência. Ou a previsão de consumo de energia, usando rede neural como aprendizado recorrente. E por fim, podemos também trabalhar com detecção de fraudes em transações, utilizando um modelo de detecção de anomalias. E quais são as limitações desse pacote? O SHAP ele requer modelos de aprendizado de máquinas treinados para trabalhar. E também ele pode ser computacionalmente caro, se o modelo tiver muitas entradas. Então concluímos que esse pacote é uma ferramenta útil para entender como o modelo de aprendizado de máquina funciona. Com suas funcionalidades, pode-se avaliar a qualidade de modelos para melhorá-lo, interpretá-lo e fazer previsões mais precisas. Apesar das suas limitações, o pacote SHAP é uma ótima adição ao seu conjunto de ferramentas. E agora vamos para o nosso exemplo. Eu vou aqui entrar com a base Telecom e estou utilizando o Google Colab. Como fazemos isso, né? Vamos aqui em Arquivos, Upload aqui nessa setinha, em SHAP, Telecom Users, Abrir. Eu não vou carregar porque ele já está carregado aqui, então eu importo as bibliotecas, vou entrar. Essa parte eu não vou explicar porque não é o objetivo dessa aula. Mas aqui a gente está com a base de rotatividade de clientes da Telecom, né? É uma base de dados interessante para aprender esse pacote. Então vamos executar todos os códigos aqui. Fazer a parte do pré-processamento das bases, né? Deixar ela... A gente vê aqui, né? Se o cliente é casado, se tem dependente, e-mails com cliente, se tem serviço de telefone, múltiplas linhas. E a gente não pode rodar com o modelo assim, né? Tem que fazer alguns tratamentos. Então, vamos executando.
Podemos ver aqui que já está bem diferente do que a gente viu antes, né? Temos aqui as saídas. A gente pode ver aqui, ó. Cadê? Que não teve rotatividade quando teve 0 e 1. Retirando os lineais. Correlação entre a variável preditora, né? Podemos ver isso a nível de gráfico. Então, a matriz de correlação. Eu posso explicar isso para vocês em outra aula. O foco aqui é o pacote SHAP. Então, vamos executando as funções. Chegou aqui na criação, né? Então, eu vou rodar a árvore de decisão e o Random Forest. Vemos aqui as métricas utilizadas, que foi a acurácia, a precisão, a revocação. E vemos que o Random Forest se saiu melhor do que a árvore de decisão. Então, vamos utilizar esse exemplo. Então, vamos para a parte que interessa. Vamos instalar o pacote Shape, certo? Que ele não demora para instalar. Vamos importar. Quando importamos, nós temos que utilizar esse código para carregar a visualização dos gráficos. E depois, temos que executar esses códigos. Mas o que significa esse código aqui? O Shape.TreeExplainer, ele inicializa o explicador Shape, né? Esse explicador Shape é uma classe que calcula os valores Shape para o modelo de aprendizado de máquina, né? O argumento CLF2, ele está dizendo que a gente está pegando o modelo do Random Forest, que aqui eu utilizei. E o explainer.ShapeValues é porque eu estou calculando os valores Shape para o meu conjunto de treinamento, né? Então, eu estou utilizando o argumento x_treino, que foi aonde eu organizei minha base de treino. Essa parte aqui ela demora um pouco mais. Mas esse ShapeValues, que está 1.shape, o que significa? Ele refere-se à forma dos valores shape para o primeiro exemplo de teste, né? Aqui eu consegui carregar, vou executar. Então, vocês estão vendo aqui o código shape.forceplot. Estou utilizando o ShapeValue 0, né? Que são dos clientes que não teve rotatividade. Então, minha gente, eu vou explicar para vocês como entender esse gráfico de força, certo? É assim, nós primeiramente vamos ver o valor de saída do modelo. O valor de saída do modelo é 0,97. E o valor base, né? O que é esse valor base? Que está aqui. É se o valor que seria previsto não tivesse nenhum recurso para a saída atual. Então, ele ficaria em torno de 0,74, 0,75. E o eixo X, ele mostra o impacto de cada recurso, de cada variável da nossa saída. Então, o que eu posso explicar para vocês? Que a partir do gráfico gerado fica evidente observar as features ou as colunas que colaboram para aumentar o valor em relação à base value. Foram as que estão em vermelho. Já as que colaboram para a diminuição em direção ao valor da base foram as features em azul. Aqui eu estou me lidando com a questão dos clientes que não tiveram rotatividade. Já nesse aqui, a gente consegue ver que o valor de saída do modelo chega a 0,51. E o valor da base dele, o valor de base, fica em torno de 0,74. Por aí. E no eixo X vai mostrar também os valores de cada feature, né? Do impacto de cada recurso. Então, a gente pode entender a partir desse plot, observar o comportamento de cada feature que tem para se realizar a previsão de rotatividade dos clientes. A gente vê que o tipo de contrato é uma feature que tem impacto nessa predição. A forma de pagamento também, meses com cliente, uma feature também, que é bastante importante. A partir daí, vamos criar o shape.summaryplot.
Então, antes de avaliar o que este gráfico pode nos dizer sobre o nosso problema, precisamos entender cada característica nele presente. O eixo Y são as variáveis do nosso modelo em ordem de importância. O SHAP mesmo que ordena isso de forma padrão, mas você pode escolher a forma que você quiser. O eixo X são os valores SHAP. Como a nossa referência é a categoria positiva, então os valores positivos indicam suporte para a categoria de referência, né? O que contribui para o modelo responder à categoria positiva no final. E os valores negativos indicam suporte à categoria oposta, que neste caso de classificação binária seria a classe negativa. Cada ponto no gráfico representa uma amostra. Cada variável possui 1.795 pontos distribuídos horizontalmente, visto que temos 1.795 amostras. Podemos confirmar aqui. Logo, cada amostra tem um valor para aquela variável. Note que essas nuvens de pontos, em algum momento, se expandem verticalmente. Isso ocorre dado a densidade dos valores daquela variável, certo? E, finalmente, as cores representam um aumento e a diminuição dos valores da variável, onde tons mais vermelhos são valores altos e tons mais azuis são valores mais baixos. De forma geral, tem uma divisão bem clara de cores, ou seja, vermelho e azul em lugares opostos. Essas informações mostram que elas são boas preditoras. Afinal, apenas ao mudar o seu valor, o modelo consegue verificar de forma mais fácil qual categoria está correta. Então, se a gente visualizar, ver aqui que o tipo de contrato tem uma boa distinção nas cores, meses com cliente, serviço de backup online, coisas que não conseguimos enxergar em serviço de streaming com TV. Certo? Vale destacar também que variáveis que são mais esticadas horizontalmente têm um maior poder preditivo. São features mais importantes, né? Então, por meio desse gráfico, você consegue tirar um panorama geral de como seu modelo chega às suas conclusões a partir de um conjunto de treinamento. Certo? E agora a gente vai mostrar um gráfico que ele é bastante intuitivo. É o SHAP Summary Plot. Ele mostra quais são as variáveis mais importantes no nosso conjunto de treino, que é o tipo de contrato. É o primeiro, meses com cliente, serviço de backup online. A gente pode, às vezes, assim, caramba, eu vou tirar essas 4 últimas variáveis e vou ver como o meu modelo lida com isso, sabe? Vamos ver se vai ter uma melhoria, se não vai ter. E é bastante interessante, né? Então, basicamente, como o próprio título do eixo X demonstra, né? Este gráfico ele pode ser feito em relação a qualquer uma das categorias. Então, eu optei pela positiva mesmo, ou em relação a ambas. E ela configura como um ótimo gráfico para substituir a anterior em explicações para gestores, né? Ou pessoas mais ligadas na área de negócios, dada a sua simplicidade. Porque ela está explicando a mesma coisa que está aqui de uma forma mais simples, né? Esse gráfico está mostrando que o tipo de contrato meses com clientes são um dos melhores features para o nosso conjunto de treino. E aqui também, né? Mas também de uma forma mais simples. E por fim, vamos avaliar a relação entre duas variáveis mais importantes do modelo, né? Usando como referência a categoria positiva. Então, eu vou usar aqui a chave Dependence Plot, né? Essa função. Podemos ver aqui, né? Eu utilizei meses com contrato, meses como cliente, tipo de contrato. E como elas se dão nesse gráfico, né? Mas deixa eu explicar para vocês, né? Antes de tudo. O eixo X são os valores da variável meses como cliente, como vocês estão vendo aqui. O eixo Y são os valores SHAP calculados para a variável meses com cliente. E as cores dos pontos são os valores da segunda variável, que no caso é o tipo de contrato. Note novamente que cada ponto representa uma amostra, totalizando 1.795 pontos no gráfico. Então, de início, a gente consegue perceber que quando aumenta o valor SHAP de meses com cliente,
não tem uma diferença, a gente não vê uma linearidade tanto positiva quanto negativa, né? E agora eu estou encerrando essa videoaula e espero que tenham gostado. Até a próxima.